Vamos continuar nosso estudo. Dessa vez, vamos partir para a interseção de intervalos. Na aula anterior, nós vimos a união de intervalos. Hoje veremos a interseção de intervalos. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos relembrar como é que nós fazíamos a interseção de conjuntos. Não é? Então, para conjuntos, aqui. Para conjuntos, a gente tinha, por exemplo, um conjunto A e um conjunto B. E a interseção dos dois conjuntos era justamente o que estava aqui, ó, nessa parte aqui, que pertencia a A e também a B. Então, minha definição diz que a interseção de A e B, caso os conjuntos sejam A e B, né? Podem ser C e D, podem ser qualquer letra, tá? Qualquer conjunto, né? Então, caso eles sejam A e B, a interseção deles é justamente valores de x tais que eles pertencem a A e pertencem a B, ou seja, eles têm que pertencer ao mesmo tempo nos dois. Por isso que eles ficam aqui, ó. Veja que os elementos que estariam aqui, eles pertencem a A e pertencem a B. Tá em todos os dois. Então, essa região aqui é que estaria nos dois. Se eu tivesse, por exemplo, números aqui, 2, 5, 7, 9, 10, 12. Qual seria a interseção B? Nesse meu caso aqui são só dois números. Então, a interseção B seria um conjunto com apenas o 7 e o 9. Isso seria nesse caso aqui, né? Quando nós estamos tratando de intervalos, a coisa muda de figura. Porque, primeiro, que para cada intervalo existem infinitos números, né? Infinitos números. Então, o máximo que eu posso dizer é que de um intervalo, a interseção de dois intervalos podem ser infinitos números, pode ser até que seja um número só, pode ser que não seja nenhum número, mas não é tão fácil assim de determinar, porque o intervalo, cada intervalo tem infinitos números. Não é como aqui, ó, que eu tenho um conjunto com números finitos e um conjunto com números finitos. Fica mais fácil de determinar aqui, né? Então, por isso que nós recorremos ao desenho, né? A forma geométrica de se representar o intervalo para fazer a operação, como a gente fez lá na união. Tá certo? Então, deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse primeiro exemplo. Temos um intervalo A e um intervalo B. Vamos colocar valores para eles. Digamos que aqui seja... Deixa eu colocar outra cor. Digamos que aqui seja menos 1. Aqui seja um 1. Aqui, sei lá, um 3. E aqui um 5, digamos, né? Então, eu tenho aqui um intervalo, tá? De que vai de menos 1 a 3, né? Que intervalo é esse aqui, só para relembrar? Esse intervalo, ele podia ter sido dado assim, dados os conjuntos, aí podia ser o A, X pertence a reais, tal que X é maior que menos 1 e menor que 3. Aí você montaria isso aqui, né? E B seria... um conjunto infinito, né? De números pertencentes aos reais. Então, ele daria como? Ele daria que x seria maior que 1 e menor que 5. Esse seria esse meu conjunto B que está aqui, né? No B.
esse aqui, né? E o A é esse. Então, há uma questão relativa a esse assunto, por exemplo, ela poderia vir justamente assim, né? Poderia vir dizendo os dois conjuntos e pedindo a interseção entre eles, A inter B. Bom, então aí você teria que representar os intervalos assim, né? Lembrando que eu não posso colocar o menos 1 à direita do 1. Se o 1 está aqui embaixo, o menos 1 tem que ficar à esquerda, né? Porque ele é menor. Então, você imagina que tem uma reta de números reais aqui, ó. Quando a gente vai distribuir, você imagina, não, o menos 1 ficaria aqui. O 1 ficaria aqui, mais à frente. Não é a distância o problema, tá? É só que o 1 fica à frente do menos 1, né? Fica à direita. E o 3? 3 fica aqui. Eu posso colocar ele aqui. Quando eu colocar o 5, eu tenho que colocar o 5 depois do 3, né? Então, o 5 está aqui, ó. Eles estão seguindo uma certa ordem, né? Eles estão proporcionais na sua posição, tá certo? Então, menos 1, 1, 3, 5. Não é o tamanho, a distância entre eles, e sim quem fica à direita é quem fica à esquerda de quem, tá? Se eu botei o menos 1 aqui, eu não posso colocar o 1 para cá, né? Porque o menos 1, o 1 fica à direita, então eu posso colocar aqui. Quando eu colocar o 3, ó, eu não posso, na outra linha, eu não posso colocar o 5 antes do 3. Eu não poderia colocar o 5 aqui, ó, porque o 5 é depois do 3. Então, entendam que tem uma ordem a ser seguida, né? Certo? Então, vamos voltar. Então, nós temos aqui o conjunto que vai de menos 1 a 3 e o de 1 a 5. A interseção do 2 é o que tem nos dois, né? Quando a gente estava tratando com conjuntos, vamos lembrar de novo aqui, ó, seria aqueles que estão aqui, né? Ó. Aqueles que estão aqui. Olha só, quais são as partes do intervalo que tanto estão em A como estão em B? Quais são as partes do intervalo que tanto estão aqui em A como estão em B? Perceba que do menos 1 até esse ponto aqui, ó, menos 1 até aqui, que é o 1, né? Ó, esses números aqui que estão aqui, nesse pequeno pedaço, não estão aqui. Então, eles não estão nos dois. Certo? Beleza. O menos 1 não está nos dois, até porque ele não está nem em A, né? Porque a bolinha não está pintada. Então, o menos 1 não está em A, não está em B, está em canto nenhum. Né? E aí, esse pedacinho aqui não está nos dois. A partir daqui, ó, nós temos dois intervalos ocupando os mesmos números. Ó. Esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Então, esses dois pedaços me indicam onde é que vai estar a minha interseção. É justamente onde tem nos dois intervalos, esse pedaço aqui. Ó. Veja que aqui, ó, eu tenho, aqui no B, eu tenho aqui esse que vai do 3 ao 5, esse pedacinho aqui. Ó. Mas aqui eu não tenho, então isso não vai fazer parte da minha interseção. Somente os que estão nos dois. Ou seja, esses aqui ó, estão nos dois. Então, vou fazer o seguinte. Aqui. Então, veja. Eu vou colocar aqui uma bolinha preta. Ó, eu vou ter aqui uma bolinha aqui, né? Ó, e uma que vai... Veja bem. Deixa eu melhorar isso. Quero... Bom, vamos pensar um pouquinho aqui. Vou fazer melhor com vocês. Daqui até aqui estão nos dois. Ó. Veja que está aqui e está aqui. Ó. Né? Está nos dois. Então, esse meu pedaço aqui seria o que eu tenho como intervalo. Certo? E aí, ó, vai do 1 até o 3. Vai do 1 até o 3. Certo? Vou até melhorar aqui, não ficou bem baixinho. Mais para cá um pouquinho. Ó.
vai do 1 até o 3. 1, 3. Aí eu pergunto, o 1 pertence aos dois intervalos? Não, né? Porque o 1, ó, que ficaria... Deixa eu pegar aqui o apontador. O 1, ele está aqui, está entre menos 1 e 3. Ele está aqui nesse ponto. Mas ele não está em B. Ele está em A, mas não está em B. Se ele não está nos dois, então a minha bolinha não fica pintada, porque ele não pertence à minha interseção. Certo? Ele pertence somente a A. E o 3? O 3 não pertence a A. Ele pertence a B, ele está aqui, ó, entre 1 e 5. Ele pertence a B, mas não pertence a A. Ou seja, se ele não está nos dois, ele também não pertence à minha interseção. Certo? Beleza? Então, ficaria sem pintar as duas, tá certo? Então, deixa eu ver aqui como é que nós iríamos nomear. Então, a minha resposta seria A interseção B, não. É um conjunto dos elementos X, aqui vai ficar muito apertado. Deixa eu melhorar isso aqui. Está mais embaixo. A interseção B é um conjunto dos meus elementos X pertencentes aos reais, tal que esses elementos X eles são maiores que 1 e menores que 3. Estão entre 1 e 3. Certo? Beleza? Agora vamos pensar. Se por acaso, esse 3 aqui fosse uma bolinha pintada. O que ia acontecer, gente? Se fosse assim, ó. Aqui em cima, eu tenho x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 1 e menor ou igual a 3. Ou seja, a bolinha ficaria pintada para representar que o 3 faz parte desse meu intervalo, né? Está incluído aí no intervalo, o 3. Antes, quando a bolinha não estava pintada, ele não estava incluindo. Só os que estavam aqui entre menos 1 e 3. Agora é incluir. Se o caso for esse, o que acontece aqui? Né? Vamos pensar. O 3 agora pertence a A e também pertence a B. Porque ele está aqui, entre 1 e 5. Se ele pertence a A e pertence a B, então ele pertence à minha interseção. E aí, aqui ele entraria pintadinho aqui, ó. E aí, ó. Aqui apareceria um igual. Não. Ficaria x maior que 1 e menor ou igual a 3, simbolizando que o 3 agora faz parte do meu intervalo. Ok? Vamos para outro. Bom, se eu colocasse... deixa eu colocar aqui mais uma ideia. E se eu pintasse essa aqui? O que aconteceria? Se eu pintasse essa aqui, aí eu teria aqui em cima no B, x maior que 1 e menor ou igual, aliás, ficaria menor ou igual aqui agora, né? Deixa eu colocar tracinho. Não tá legal, deixa eu apagar aqui e melhorar isso. Então ficaria x maior que 1 e menor ou igual a 5. Está aqui. O que mudaria aqui? Nesse caso, nada. Por que nada? Porque o 5 ele não pertence a A. Mesmo que eu pintando aqui, incluindo o 5 em B, ele continua não pertencendo a A. Então ele não está nos dois. Se ele não está nos dois, ele não vai estar na minha interseção, né? Porque na interseção tem que estar nos dois intervalos. Então ele não está. Então só estão esses aqui, ó, que estão nos dois, e o 3 que está nos dois. O 1 não está.
E se eu pintasse esse? Aí o 1 passaria a entrar aqui, porque ele estaria nos dois. Certo? Vamos aqui para esse outro. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos para cá. Agora eu tenho um conjunto. Vamos botar aqui um intervalo aqui. Vamos botar aqui que vai de 3 a 7. E aqui vai de... Vamos botar um número quebrado. 0,7. Ou uma fração. Vou botar uma fração. 1/2. Dá para ver? Não sei se dá para ver para vocês aí. Deixa eu aumentar mais. 1/2. E aqui vamos botar... lá, 8. 8. Que seja. Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Então, temos um intervalo aqui, ó. Sim, ainda aqui, deixa eu só dar mais uma ideia aqui. Nesse intervalo que a gente colocou aqui, ó, podia representar ainda com os colchetes, né? Então, poderia ficar assim, ó. A inter B, esse intervalo aqui, ó. Vai do 1 ao 3. Essa representação do intervalo aqui a gente já viu, né? Essa aqui a gente já viu na aula anterior, né? Nas aulas anteriores. Né? Não foi na última, na anterior à última, né? Que era quando a gente aprendeu a representar os intervalos. Só dá uma olhadinha lá na antepenúltima, né? Então, vamos para cá. Então, aqui, agora, quais são qual é a parte do intervalo que tanto está em A como está em B? Vejam bem. Ó, daqui até aqui, ó, tá nos dois. Concordam comigo? Daqui até aqui tá nos dois. Esse pedaço aqui não... deixa eu pegar aqui o apontador. Esse pedaço aqui, ó, não tá nos dois. Ele tá aqui, mas não tá aqui. E esse pedaço aqui não tá aqui, ó. Ele tá só em B. Então, esses números aqui, por exemplo, 7,5, por exemplo, ele está aqui. Mas aqui ele não está, porque aqui só vai ter 7. Né? Então, esse intervalo aqui seria o que eu marcaria, né? Então, iria daqui até aqui. E aí eu tenho a bolinha para me dar aqui os limites, né? De um lado ao outro. Certo? Aqui é o 3 e aqui é o 7. A bolinha eu vou pintar ou não? Eu não vou pintar. Por quê? Porque o 3, por exemplo, não pertence aos dois. Ó. Então a bolinha não pinta. O 7 pertence aos dois? Não, então a bolinha não pinta. Certo? E aí, qual é a resposta disso aqui? A interseção B é o conjunto dos elementos X pertencentes aos reais, tal que esse x ele é maior que 3 e é menor que 7. Certo? Seria isso aqui também, né? Ó. Um conjunto que vai do 3 até o 7, com as chaves, aliás, os colchetes voltados para fora do intervalo, né? Não fica voltado para o 3 nem para o 7, fica voltado para fora, indicando que nem o 3 nem o 7 fazem parte, né? Pertencem ao meu intervalo. Certo? Vamos fazer alterações. E se fosse assim, ó. Vamos botar aqui essa aqui pintada. Aqui pintado agora. O que mudaria na minha resposta? Nada. Nada. Por quê? Porque o 1/2, eu pintei aqui, tudo bem, ele pertence a B, mas ele não pertence a A ainda. Assim como nenhum que está aqui depois de 1/2 até o 3. Não? Então, esses aqui não pertencem aos dois, então não alterou nada. Mas se eu pintasse o 3,
Agora sim. Esse 3 está em A e está em B. Como ele está em A e está em B, ele vai estar na interseção dos dois. E aí, ó, na minha resposta ficaria assim. Né? E aqui mudaria o quê? No intervalo. O intervalo A, interseção B, ficaria ó, com o colchete voltado para o 3. Ó, porque o 3 agora faz parte do intervalo. Ele pertence ao meu intervalo, a interseção B. Certo? Vamos a mais um exemplo. Aqui, colocar aqui alguns números. Vamos botar do 0 até o 311. 311. E aqui é 0, tá? E do, sei lá, 50. Ó, vejam que o 50 tem que ficar à frente do 0, né? E antes do 311, por isso que ele fica aqui, ó. Certo? Ele é menor que 311. 311 está aqui, 50 está aqui. Então ele tem que ficar antes, tá? Não posso colocar o 50 depois do 311. E aí, ó, vai de 50 até o infinito. Vamos lembrar aqui o que é isso aqui, ó. Que a gente já viu, né? Ó. Que conjunto é esse? É o conjunto que vai do 50 até o infinito positivo. Esse, e é sempre aberto no infinito, né? Como eu falei a vocês. Esse aqui é o intervalo que representa esse B aqui, ó. Podia ser assim, ou podia ser assim, né? X pertence aos reais, tal que o x é maior que 50. Isso também podia ser assim, né? Isso é o B, certo? Ou assim, ou assim. E o A não tem o que fazer, né? X maior que 0, menor que 311, né? Então, como é que ficaria? Qual é a parte que está nos dois? Perceba, a parte que está nos dois é essa aqui, ó, que vai do 50 até o 311. Então, eu vou pintar quem? Vou pintar essa parte aqui, ó. Mas vou botar a bolinha, né, para separar. Beleza. No 50, eu vou pintar a bolinha? Será? Não. Quem respondeu não? Beleza, ó, joinha. Por que eu não pinto? Porque o 50 pertence ao intervalo A. Mas a bolinha não está pintada aqui, então ela não pertence ao intervalo B. Ou seja, eu não posso pintar. E o 311 pertence a A? Não, não pertence a A. Pertence a B. Né? Vai de 50 até mais infinito. Mas não pertence a A. Logo, do 50 até o 311 fica um intervalo aberto nas duas extremidades. Então, a minha resposta é a interseção B, x pertence aos reais, tal que esse x é maior que 50 e menor que 311. Pronto. Poderia colocar também está entre 50 e 311, com os colchetes voltados para fora, para simbolizar que esses números 50 e 311 não pertencem ao intervalo, só quem está entre eles. Certo?
Agora vamos modificar. Se fosse... Vamos ver aqui. Se o aqui fosse pintado na bolinha do A, mudava alguma coisa? Aí o A pertenceria, o 0 pertenceria estar no intervalo A, mas não está no B. Então não mudaria nada, tá, gente? A resposta é a mesma. Tá? Então, pintando a bola, a resposta é a mesma. Não muda nada porque o A, o 0 só pertence a A. Deixa eu apagar de novo. Vamos para outra. Se eu pintasse o 50, mudaria alguma coisa? Claro que mudaria. Por quê? Porque agora o 50 pertence a A e também pertence a B. Então ele pertenceria aqui. Ó. Certo? E aqui mudaria o quê? A inter B seria de 50 a 311. Ó. X maior que 50, menor que 311. Mas ele x é maior ou igual agora. Deixa eu melhorar isso aqui. Maior ou igual a 50 e menor que 311. E aqui embaixo, nos colchetes, no colchete mudaria isso aqui, ó. X agora, o intervalo agora vai ficar com o colchete voltado para dentro, para simbolizar no 50, né, claro, que o 50 agora pertence ao intervalo. O 311 continua não pertencendo. Tá bom? E se eu pintasse o 311? Isso aqui é a resposta desse aqui, tá? E agora, pintando o 311, o que acontece? Opa, agora ele está nos dois. Está nos dois, então entrou na minha interseção. Então, minha resposta agora vai incluir o 311 e o 50. Então, ficaria x maior ou igual a 50 e menor ou igual a 311. E ficaria x aqui com o colchete voltado para o 50 e do outro lado também um colchete voltado para o 311, porque agora ele pertence ao meu intervalo. Bom, esse é o que eu queria mostrar para vocês. Fica essa aula aqui para vocês, até aqui, e na próxima a gente vê a diferença de intervalos, tá bom? Até mais, gente!